Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, isto é, vai ser uma aula de exercícios. A questão número 1 diz o seguinte: a figura deste exercício mostra duas lâmpadas cujos filamentos possuem resistências R1 e R2 ligados aos polos de uma bateria. Observando a figura, responda. Item A. A corrente que passa em R1 é maior, menor ou igual à corrente que passa em R2? Bom, como trata-se de circuito simples, então a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito. Então, R1, a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2, porque o caminho para os elétrons percorrer, isto é, o caminho que a corrente faz é único, não existe outro caminho. Então, dizemos que a corrente que passa em R1 é igual à corrente que passa em R2. No item B, está pedindo para comparar o valor da resistência R1 e o valor da resistência R2, comparar uma com a outra, dizer qual é maior, menor ou igual. Bom, nós sabemos que a tensão que estávamos representando por U é o produto da resistência pela corrente. Esse U aqui também pode ser usado V para representar a tensão, uma vez que a tensão é medida em voltagem, ou volt, a unidade de medida da tensão. Bom, o que nós temos aqui? Olhando para o resistor 1, eu tenho que a voltagem que atravessa de A para B, aqui é uma voltagem de 8, isto é, a tensão é de 8 volts. Só para efeito de organização, eu vou chamar de U1, seria a tensão desse resistor 1, R1, então vai ser R1 vezes I. Por que eu não estou colocando I1? Porque esse I é a corrente é a mesma em qualquer ponto do circuito, então ela não vai ser alterada. Eu vou chamar a tensão 2 do produto R2 vezes I. Bom, a tensão 1, que é a voltagem nesse ponto aqui, é de 8 volts. Então, podemos dizer que 8 é igual a R vezes I. E aqui nesse segundo ponto, a tensão é de 4 volts. Então, 4 seria igual a R2 vezes I. Aqui é R1 e aqui é R2. Observe o seguinte, I é constante. Então, a tensão ela vai ser diretamente proporcional à resistência. Isto é, quanto maior a resistência, maior a tensão. Quanto menor a resistência, menor a tensão. Então, observe que a tensão aqui é maior em R1 do que em R2. Então, dizemos que R1 é maior do que R2. Isto é, onde se tem maior resistência, precisa-se de uma tensão maior para que os elétrons atravessem. Então, respondendo o item B, a resistência R1 é maior do que a resistência R2. E no item C, está pedindo o valor da voltagem entre os polos da bateria. Isto é, qual a tensão, a DDP, a diferença de potencial daqui para cá, de um polo para o outro. Para compreender melhor o que o enunciado C está pedindo, suponha que você vai substituir essas duas lâmpadas aqui por uma lâmpada apenas. Vamos substituir por uma lâmpada. Então, uma lâmpada que vai fazer o papel dessas duas. Como trata-se de associação em série, então essa lâmpada deve ter a tensão somada de R1 e R2. Então, vai ser 8 mais 4, que é igual a 12 volts. Isso quer dizer que o valor da voltagem entre os polos da bateria é uma voltagem de 12. Na verdade, esse enunciado está bem amador, porque deveria estar escrito
qual é o valor da tensão ou da DDP entre os polos da bateria. E aí a DDP ou a tensão é de 12 volts. Bom, nessa questão nós vamos considerar que as duas lâmpadas do exercício anterior foram ligadas dessa forma e ligadas a uma bateria de 6 volts, conforme está aqui no enunciado. E aí a primeira pergunta é: qual a voltagem que está aplicada em R1 e qual que está aplicada em R2? Nesse momento a gente tem que lembrar das características de uma associação de resistores em paralelos, que é parecido com a associação de pilhas também em paralelos. A ideia é basicamente a mesma. O que vai acontecer aqui? Vamos pensar na lógica da questão. Está sendo aplicada uma voltagem, uma tensão de 6 volts, e essa tensão é a mesma em qualquer parte do sistema, porque os resistores eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, a voltagem é a mesma em qualquer ponto. Por outro lado, observe que do exercício anterior, nós já vimos que R1 é maior do que R2. A resistência 1 é maior que a resistência 2. Isso significa que a resistência 1 vai impedir mais a passagem de elétrons do que o resistor 2. Então, quando passar aqui por esse resistor 1, ele vai precisar fazer uma força maior para passar. Ele quem? O elétron. E quando passar pelo R2, vai fazer uma força menor, porque a resistência R2 é menor do que a R1. Então, onde ela precisa fazer mais força, quer dizer que ela vai passar mais devagar, porque a força é a mesma. Que força é essa de deslocamento? 6 volts, que é a diferença de potencial. Então, se a diferença de potencial é a mesma e eu tenho resistências diferentes, nós teremos os elétrons passando com velocidades diferentes. Aqui em R1 vai passar mais lentamente, porque R1 é maior do que R2, e R2 ela vai passar mais rápido. Então, a voltagem aplicada em R1 e R2 é a mesma. Agora, observem que no item B está pedindo a corrente. Você vai comparar a corrente que passa em R1 com a corrente que passa em R2. Aí, agora sim entra naquela questão do deslocamento dos elétrons. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a intensidade de corrente. Então, se R1 é maior do que R2, a intensidade de corrente em R1 vai ser menor do que em R2, porque a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Bom, então a resposta mais completa seria essa daqui, ó. A corrente é inversamente proporcional à resistência. Logo, R1 maior do que R2 implica que a corrente em R1 será menor que a corrente em R2. Na próxima questão, considerando o circuito mostrado na figura deste exercício, diga quais das lâmpadas L1, L2 e L3 se apagarão ao desligarmos, no item A, apenas a chave A, no item B, apenas a chave B e no item C, apenas a chave C. Observe que se você desliga a chave A, você vai interromper a corrente. O fluxo de elétrons aqui será interrompido. E para que a lâmpada acenda, eu preciso que os elétrons completem o percurso inteiro. Isto é, saia de um polo da bateria e chegue ao outro polo. Como isso não vai acontecer, então as 3 lâmpadas ficarão apagadas. Porque quando eu desligo a chave A, as 3 lâmpadas não receberão corrente, porque vai interromper o caminho dos elétrons nas 3 lâmpadas. O mesmo acontece se você desligar a B ou se você desligar a C. Qualquer uma das 3 chaves que você desligar, você vai interromper esse percurso. Os elétrons não terão como chegar ao seu destino. Então, as 3 lâmpadas ficarão apagadas nos 3 casos. Na outra questão, observe que temos também 3 lâmpadas, L1, L2 e L3, só que agora elas estão ligadas em paralelo. Vamos responder esses mesmos itens. O item A, desligando apenas a chave A. Então, se nós desligarmos apenas a chave A, o que vai acontecer?
Os elétrons vão sair daqui, desse polo positivo, vão fazer esse caminho aqui. Quando chegar aqui, se ele tentar vir para o lado esquerdo, tentar subir e passar por L1, esse caminho aqui está interrompido, ele não vai passar. Mas os que passarem por aqui, ó, vão completar o seu percurso. E os que passarem por L3 também completarão o percurso. Então, neste caso, apenas a L1, a lâmpada 1, ficará apagada, as outras duas ficarão acesas. Então, desligando apenas a chave A, apenas a lâmpada 1 se apagará. Vamos agora observar o que acontece se a gente desligar a chave B. Ó. Agora eu estou desligando apenas a chave B. Então a chave A ela está ligada. Isso quer dizer que os elétrons vão fazer esse caminho aqui. Quando chegar aqui não vai conseguir completar, porque a chave está desligada. Mas os elétrons que passarem pela lâmpada 1 e os elétrons que passarem pela lâmpada 3, eles conseguirão completar o seu caminho. Logo, apenas a lâmpada 2 ficará apagada. E falando do item C, vamos desligar apenas a chave C. Então, vou desligar a chave C. O que vai acontecer se eu interromper o fluxo aqui? Ó? Qualquer um dos três caminhos que os elétrons tome, eles não completarão o seu destino, porque eles serão interrompidos aqui. Porque a chave ela está depois das três lâmpadas. Está em um caminho que as três lâmpadas são atingidas. Isto é, tanto os elétrons que passarem por L1, por L2 e por L3 terão que percorrer esse caminho. Logo, não conseguirão completar o destino. Então, nesse caso, as três lâmpadas ficarão apagadas. Próxima questão. Duas resistências, R1 e R2, sendo R1 igual a R2 igual a 12 ohms, são ligadas em paralelo a uma bateria que estabelece, na associação, uma voltagem de 24 volts, ou seja, uma diferença de potencial de 24 volts, uma tensão de 24 volts. Aqui está escrito uma voltagem, mas não é legal a gente escrever assim. O ideal seria escrever uma tensão de 24 volts. O item A está pedindo o seguinte: faça uma figura esquemática deste circuito. Então, nós vamos fazer um desenho mostrando como que esse circuito ele pode ser apresentado. Então, a figura ficaria mais ou menos assim. Essa seria a figura esquemática do circuito. Ó. Aqui um resistor R1, aqui um resistor R2, ambos de 12 ohms de resistência. Não necessariamente tem que ficar assim, pode ficar na horizontal, na vertical, tanto faz. O importante é desenhar um circuito em que o caminho que os elétrons vão percorrer tenha duas passagens ao chegar aqui nesse ponto. Uma possibilidade de caminho por R1 e outra possibilidade de caminho por R2. No item B está perguntando qual é a resistência equivalente dessa associação. Bom, como trata-se de uma associação em paralelo, nós já vimos que o resistor equivalente é dado pela seguinte fórmula. 1 sobre a resistência total, ou equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, R1 e R2 a gente conhece, mede 12 ohms. Então, substituindo o R1 por 12 e o R2 por 12, vai ficar 1 dozeavos mais 1 dozeavos. Soma de frações com denominadores iguais, repetimos o denominador, fazemos a soma com os numeradores. 1 mais 1, 2. Podemos dividir o numerador e o denominador pelo número 2, porque são números pares. Então, fazendo a simplificação dessa fração, temos 1/6. Bom, isso significa que 1 sobre R é igual a 1 sobre 6. Se você multiplicar isso aqui cruzado, você tem o valor de R. Ó. R vezes 1 é R. 6 vezes 1, 6. Então, o resistor equivalente é um resistor de 6 ohms. Isso respondem ao item B. Bom, respondendo agora ao item C. Qual é a corrente que passa em R1 e em R2? Nós sabemos que a corrente é inversamente proporcional à resistência, isto é, quanto maior a resistência,
menor será a corrente que ali vai passar. Mas notem que R1 e R2 são resistores que oferecem a mesma resistência, uma resistência de 12 ohms. Então, a corrente que vai passar por R1 vai ser a mesma que vai passar por R2. Então, não preciso fazer a conta duas vezes. Basta fazer com R1 e aproveitar o resultado para R2, porque os resistores são iguais, fornecem a mesma resistência. E a intensidade de corrente é dada pela tensão dividido pela resistência. Então, fazendo a substituição, a tensão é 24 volts, que é a tensão aplicada pela bateria associada ao circuito. Então, aqui em cima será 24 volts. Embaixo, a resistência de R1, que é de 12. 12 o quê? 12 ohms. 24 dividido para 12 dá 2. E a relação volts por ohms é chamado de ampere. Então, a intensidade de corrente é de 2 ampere. Se é de 2 ampere aqui, então será também de 2 ampere no R2. Não preciso fazer conta, porque, repetindo, os resistores possuem a mesma resistência. Vamos ao item D. Qual é a corrente total fornecida pela bateria? Então, vamos lá. Nós sabemos que a corrente total ela pode ser calculada de duas formas. Uma é usando a forma da tensão sobre a resistência. Só que essa resistência, como eu quero saber a corrente total, essa resistência não é R1 nem R2. É a resistência que vai substituir essas duas resistências. Ou seja, um resistor equivalente. Nesse caso, deve ser de 6 ohms. Então, vamos substituir a tensão por 24 volts, que é a tensão fornecida pela bateria, e a resistência total, que é uma resistência de 6 ohms. Bom, volts por ohms a gente chama de ampere. 24 dividido para 6 dá 4. Essa é uma forma de se calcular. Qual a outra forma de se calcular? A outra forma de se calcular não precisa fórmula, ela é bem intuitiva. Olha só, os elétrons estão saindo do polo positivo, que é aqui, estão percorrendo esse caminho. Quando chega aqui, eles vão se dividir. Uma parte vai para R1 e outra parte vem para R2. Como esses resistores são iguais, possuem a mesma resistência, então a quantidade de elétrons que vai para R1 é a mesma que vai para R2. Por isso que é 2 ampere aqui e 2 ampere aqui. Qual é a corrente total do sistema? 2 ampere passando por R1 mais 2 ampere passando por R2. Então, nós teremos 2 ampere mais 2 ampere. 2 ampere mais 2 ampere vai dar 4 ampere, que é exatamente o que nós encontramos utilizando a fórmula. Só que agora nós fizemos sem calcular a fórmula. Próximo exercício diz o seguinte: no exercício anterior, suponha que uma terceira resistência, R3, também igual a 12 ohms, fosse ligada em paralelo com as outras duas resistências. Sabendo-se que a voltagem estabelecida pela bateria permanece inalterada, responda. Então, embora não esteja pedindo aqui para fazer o desenho esquemático, eu vou fazer o desenho que fica mais fácil para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, o circuito é mais ou menos esse aqui, ó, com 3 resistores, que a gente está chamando de R1, R2 e R3, cada um deles com resistência de 12 ohms. R1 igual a R2 igual a R3, que é igual a 12 ohms de resistência. No item A está pedindo o seguinte: a resistência equivalente da associação aumenta, diminui ou não se modifica? Bom, então vamos calcular a resistência da associação para ver o que vai acontecer. A resistência da associação é dada pelaquela fórmula que a gente conhece. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. R1, R2 e R3 são iguais a 12 ohms. Então, fazendo a substituição, aqui vai ficar 1/12,
aqui também 1/12, aqui também 1/12. Soma de frações com denominadores iguais, nós vamos fazer repetir o denominador e somar os numeradores, 3/12. Eu posso simplificar essa fração, ou aqui eu já posso multiplicar cruzado. Ó. R vezes 3, 3R. 1 vezes 12, 12. 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 3 igual a 4. Então, observe que a resistência do sistema agora é uma resistência de 4 ohms, enquanto que no exercício anterior a resistência era de 6. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando você associa, acrescenta numa associação em paralelo mais um resistor, a resistividade do sistema, ao invés de aumentar, diminui. Ou seja, o sistema todo agora tem uma resistência de 4 ohms e não mais de 6. Então, a resposta do item A é que aumenta, ou melhor, perdão, aumenta não, diminui. Era 6 ohms, agora foi para 4 ohms. Então, a resistência equivalente diminui. Está aqui o resultado da nova resistência equivalente. No item B, os valores das correntes em R1 e R2 aumentam, diminuem ou não se modificam. Agora quer saber o valor da corrente. Observe o seguinte. A corrente, como nós já fizemos o cálculo várias vezes aqui, é a razão entre a tensão e a resistência. E a gente já viu que a tensão ela é fixa. No caso, aqui, a tensão, que ele está chamando de voltagem, né? A tensão estabelecida pela bateria ela permanece inalterada, ou seja, é a mesma do exercício anterior, conforme está aqui. Ó. E qual é a do exercício anterior? 24 volts. Então, aqui são 24 volts, que é a voltagem do sistema, a diferença de potencial aí. Então, fazendo o cálculo pela fórmula, a intensidade de corrente, ou simplesmente a corrente, vai ser a tensão, que é 24 volts, dividido pela resistência. No caso, R1, R2 e R3 possuem a mesma resistência, que é de 12. Então, observe que isso aqui vai continuar com 2 A. Então, os valores das correntes aumentam, diminuem ou não se modificam? Não se modifica. Não se modifica porque a resistência aqui é a mesma resistência. Se fosse uma resistência de 20, por exemplo, aí a intensidade de corrente aqui seria menor do que nas outras duas resistências. Bom, qual será o valor da corrente em R3? A mesma, 2 A. Porque se a resistência é a mesma, a intensidade de corrente vai ser a mesma. Então, a gente já fez esse cálculo. Vai ser 2 A em R1, 2 A em R2 e 2 A em R3. E no item D está pedindo a corrente total fornecida pela bateria. Ela aumenta, diminui ou não se modifica? Bom, no item anterior nós vimos que a corrente era de 4 A, a corrente total. Nesse caso aqui, ó, observe que os elétrons vão seguir por 3 caminhos, cada um deles com 2 A. Então, fazendo o cálculo sem precisar utilizar a fórmula, nós teremos 2 A passando por R1, mais 2 A passando por R2, mais 2 A passando por R3. E aí teremos 6 A de intensidade de corrente no circuito inteiro. Ou seja, a corrente total fornecida pela bateria é de 6 A. Aumenta bem maior, 2 A a mais do que no exercício anterior que nós vimos. Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.